Olá, tudo bem? Você bebe muita água? Você se preocupa com a sua hidratação diária? Você bebe pouco, bebe muito? Você acha que bebe o suficiente? Saiba que a água é vital para o bom funcionamento do nosso organismo e que um corpo desidratado traz uma série de consequências que às vezes você sente, mas não associa esse problema ao consumo de água. É sobre esse assunto que vamos falar nesse momento. Quanto devo beber de água por dia? Sou Fernando Burejo, profissional de educação física há quase 30 anos, especialista em nutrição esportiva e emagrecimento, criador da Teletreino, uma assessoria online de ginástica, emagrecimento e bem-estar. Procure seguir a Teletreino porque vamos sempre trazer toda semana conteúdo novo, falando sobre saúde, atividade física, bem-estar, e você terá acesso a videoaulas que utilizam acessórios como halteres, step, superband, medicine ball. Utilizam acessórios domésticos como uma cadeira, um sofá, um cabo de vassoura, garrafas de plástico e exercícios que utilizam apenas o próprio corpo. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, é só digitar Teletreino. Veja bem, basicamente somos feitos de água. Estima-se que um adulto apresenta em torno de 10 trilhões de células e que em média 70% da estrutura dessas células é água, ou seja, somos 70% água. Daí eu pergunto, existe algo mais importante do que água para a nossa sobrevivência? De repente você até me responde, o oxigênio é mais importante. Sim, sem sombra de dúvida. Sem água passamos de 3 a 4 dias ainda vivos. Agora sem oxigênio não passaremos mais do que 1 minuto. Perfeito, mas de onde vem o oxigênio? Da água, da fotossíntese, das plantas, da floresta, das algas marinhas, enfim. Então sabe aquela dor de cabeça que incomoda, aquela enxaqueca que só falta explodir a nossa cabeça? Pode ser falta de água. Sabe aquele sono constante, uma fadiga, uma fraqueza, sem vontade de fazer nada, com o corpo funcionando mais lentamente? Pode ser falta de água. Como falei, o nosso corpo é basicamente água e utiliza essa água em todas as funções vitais para a nossa sobrevivência. Daí, pela ingestão de pouca água, você percebe às vezes um certo inchaço, muita retenção líquida e pode até concluir, será que eu estou bebendo água demais? Pelo contrário, está bebendo água de menos. Teu corpo, por precaução, está estocando água para te manter vivo. Mas se você passar a ingerir água em quantidade adequada, você eliminará essa retenção líquida, com certeza. Daí, pela desidratação e baixo consumo de água, vem a pele ressecada, boca seca, fezes endurecidas e, consequentemente, prisão de ventre, cabelo quebradiço, redução da memória, da concentração, do raciocínio lógico, do humor, problemas renais, problemas circulatórios, problemas digestivos, hipertensão, AVC e aí por aí vai. São consequências muito sérias para aqueles que bebem pouca água. Agora vamos ao X da questão. Quanto devo beber de água por dia? Quanto você deve beber de água por dia? É comum as pessoas falarem, me disseram que eu tenho que beber em média 2,5 litros de água por dia. É mais ou menos isso que eu bebo diariamente e tal. Daí eu respondo, está errado. O que está salvando essas pessoas e diminuindo as consequências da desidratação é que elas encontram naturalmente certa quantidade de água em vários alimentos, nas frutas, nos vegetais. Vou dar um exemplo claro de onde está o erro em beber mais ou menos 2,5 litros de água por dia. Imagine um adulto de 110 quilos, com 1,90 m de altura, comparado a um adulto de 75 quilos, com 1,70 m, um indivíduo forte e alto, um indivíduo baixo e magro. A necessidade diária de água para ambos será a mesma? Claro que não. O de 110 quilos tem milhões e milhões de células a mais e requer muito mais água. São corpos diferentes, são metabolismos diferentes, são estruturas diferentes. Então, baseado em evidências, em estudo científico, o Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda, para chegar a uma quantidade média de água, pelo menos o mínimo necessário, a gente deve multiplicar 35 ml de água
por quilo de peso corporal. Basta você multiplicar o seu peso atual por 35. Isso quando estiver em repouso, tá? Exemplo, uma pessoa de 80 quilos deverá multiplicar por 35, que dará 2 litros e 800 ml por dia. Agora é preciso observar que existem algumas variáveis. Se o dia estiver muito quente, ou se você estiver praticando algum esporte, ou estiver na academia, na musculação, na ginástica, estiver no crossfit, enfim. Se o seu trabalho exige muito esforço, daí nesse caso, recomenda-se multiplicar o seu peso corporal por 45 ou 50 ml. Então, quando você se mantiver diariamente bem hidratado, seu organismo responderá positivamente com maior poder de desintoxicação, maior facilidade de digestão e absorção de nutrientes dos alimentos. Você vai manter uma temperatura corporal regular, uma pele mais bonita, metabolismo celular mais eficiente, melhor controle da pressão e circulação sanguínea, maior disposição, maior resposta para aqueles que buscam hipertrofia, aqueles que buscam emagrecimento, e também um cérebro mais eficiente. Resumindo, todos os sistemas do nosso corpo terão melhorias significativas nas suas funções diárias. Então não esqueça, se estiver durante o dia sem praticar nenhuma atividade física, em repouso, beba em média um mínimo de 35 ml por quilo de peso corporal. É só multiplicar o seu peso por 35. Agora, se o dia estiver quente, você estiver fazendo alguma atividade física, algum esforço, você aumenta para 45 a 50 ml, que é o suficiente para te manter bem hidratado. Agora, eu vou deixar aqui 3 dicas importantes. Quando você estiver no trabalho, está lá na mesa, trabalhando, enfim, às vezes a sala com ar-condicionado, você não sente muita necessidade de beber água e se levantar para beber água. Às vezes tem gente até que tem preguiça para isso. Mantenha uma garrafa d'água na sua mesa. Mantenha uma garrafa d'água, pelo menos uma garrafa de 500 ml ou 1 litro. E ali você vai controlando a ingestão diária de água. Essa água ao seu alcance facilita a hidratação. Outra dica, quando você acordar, beba em jejum pelo menos 300 ml ou 500 ml de água. Porque nosso corpo passa por um processo de desidratação durante a noite. É normal. Nosso metabolismo basal, apesar de baixo, ele está ali consumindo água. E a terceira dica é quando você for para a academia ou for praticar algum esporte, procure antes se hidratar bem, com pelo menos 300 a 500 ml de água. Ok? Teletreino, assessoria online de ginástica, emagrecimento e bem-estar, mudando comportamentos para uma vida melhor. Saúde,